11, diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Pode deixar sua Bíblia aberta e olhe para cá, que ainda vamos ler mais um pouco esses salmos aqui. Nesses salmos, algumas passagens desses salmos deixam bem claro que Davi, que foi escrito em um momento de grande aflição e perigo na vida de Davi. E isso fica evidente nos versos como no 7, pode acompanhar. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. E no 15, um pouco mais na frente, diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. E no 18, diz assim: considere as minhas aflições e meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Ou seja, Davi está mostrando aqui para nós como devemos fazer em tempo de aflição e perigo, que é o apropriado, é se achegar a Deus e clamar por perdão e clamar por misericórdia. Então, nesse texto, quando você para refletir um pouco nele, você consegue perceber alguns argumentos que Davi usa para clamar por misericórdia e clamar por perdão. Então, é tão interessante isso porque Davi, ele pede perdão em nome de Deus. Davi, ele pede perdão impropriamente dito pelo nome de Deus. Davi não busca o perdão com base na sua justiça própria, ou mérito ou boas ações. Davi não fala assim para Deus: Deus, olha só como é que eu sou, né? Eu sou tão bom, eu ando na linha, Deus, eu sou uma pessoa justa, então tem como você me perdoar? Não, Davi não chega assim com Deus. E Davi fala: olha, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, minha iniquidade, que ela é grande. Ou seja, Davi ele não se apoia em seus méritos, Davi não se apoia em suas ações. Apesar de que, né, olhando com os olhos humanos, Davi sim era um homem muito bom, né? Um homem segundo o coração de Deus, ele orava, ele estava sempre clamando. No entanto, ele não se apoia nisso para clamar por misericórdia. E, pelo contrário, ele suplica a Deus que o perdoe por amor do teu nome, para que o quê? Para que a glória da graça divina seja exaltada e que a fidelidade de Deus, a sua aliança, seja demonstrada na vida dele. Então, um outro argumento que também Davi usa, que é muito interessante, além desse, que é pedir perdão pelo nome de Deus, Davi também ele reconhece a grandeza dos seus pecados. Amém? E Davi ele reconhece a grandeza de seus pecados e ele usa isso como um argumento, né? A gente analisando assim, como é que pode, né? Vai chegar a Deus já demonstrando a grandeza de seu pecado. Davi não tenta minimizar os seus pecados, Davi não tenta justificar. Davi ele não fala assim: Deus, perdoa a minha iniquidade porque ela foi assim pequenininha, né? Deus, perdoa meu pecado porque eu acho que o Senhor nem viu que eu pequei, né? Só que eu estou pedindo aqui perdão. Não, Davi não chega falando que o pecado dele é pequeno. Muito pelo contrário, Davi chega como argumento e falando assim: Deus, perdoa meu pecado, que ele é grande. Ou seja, Davi também não chega assim com Deus e fala assim: Deus, perdoa a minha iniquidade porque eu fiz muitas boas ações para compensá-la. Ele não chega com Deus assim, como eu já usei como exemplo, mas ele não chega falando assim que ele era um homem justo e por isso ele merecia o perdão. Então, ao contrário disso, Davi ele afirma o seguinte: perdoa a minha iniquidade, pois ela é enorme em algumas versões. Mas o que Davi nos ensina com esse versículo, com esses salmos? Ele ensina que se buscarmos a Deus com sinceridade, a grandeza dos nossos pecados não será um obstáculo para o perdão. Ou seja, se a grandeza dos nossos pecados fosse um obstáculo para garantir a misericórdia de Deus, Davi nunca tinha usado isso em seu argumento. Amém? Davi nunca tinha usado, jamais devia colocar na sua oração um argumento desse. Como o texto nos mostra, não, Davi chega assim: Deus, me perdoa pelo meu pecado, que ele é enorme. Ou seja, então, o que é necessário para buscar verdadeiramente a misericórdia de Deus, igreja? O que é necessário para encontrar essa misericórdia? O que é necessário? Primeiro, reconhecer a nossa própria miséria e a necessidade de misericórdia. Ou seja, precisamos reconhecer a nossa própria miséria e a nossa necessidade que temos de misericórdia. Porque ninguém pode buscar a misericórdia de Deus sem antes reconhecer a sua própria miséria espiritual. Porque como é que você vai buscar a misericórdia de Deus se você pensa que não precisa dela? É meio contraditório isso, né? Então, a misericórdia divina, ela é, por definição,
a manifestação da bondade e da graça de Deus para com aqueles que estão em condição de miséria espiritual. Ou seja, sem essa condição, não há necessidade de misericórdia. Enquanto você achar que não precisa da misericórdia de Deus, você nunca vai atrás. Amém? Porque você acha que não precisa, então você acha que não tem para que ir atrás dessa misericórdia, não tem por que buscar. Então você precisa reconhecer a sua condição de miséria espiritual. E esperar a misericórdia de Deus sem admitir a própria necessidade dela é uma contradição. E você precisa estar ciente que a lei ela está contra você. Você precisa entender que, por isso, os homens podem se considerar alvos da misericórdia divina, se primeiro reconhecer a sua miséria espiritual. Você precisa estar ciente que vocês são filhos da ira, Efésios 2, versículo 3, e que a lei está contra vocês, e que vocês estão expostos à maldição dela, e de que a ira de Deus permanece sobre vocês, enquanto vocês continuarem sendo escravos do pecado. Enquanto continuarem sendo servos do diabo, vocês estão expostos à lei de Deus e sob a maldição dela. Entende como é forte isso? Então, porque para Deus é um mal infinito, entende? O que eu quero dizer com o mal infinito do pecado contra Deus? Às vezes você pensa assim, isso aqui é só uma mentirinha. Para Deus vai chegar também como uma mentirinha. Ou então você pensa assim, isso aqui acho que Deus nem viu, né? Porque foi um pecado tão pequeno. Mas você precisa entender que Deus, por ser alguém infinito, e Deus, por ser alguém grande, o seu pecado chega na mesma proporção a ele. Ou seja, todo pecado chega a Deus como uma grande ofensa. Então não tem essa diferença de pecadinho e pecadão diante de Deus, porque todos os pecados Deus está vendo e Deus vai puni-los. Entende? Eu vou explicar também um pouco sobre isso, porque Deus ele não deixa passar pecado. Deus ele vai punir esses pecados, Deus não deixa passar, não faz vista grossa, né, como as pessoas falam, para pecado. Ou seja, você precisa entender que todo mal que você comete chega a Deus como uma grande ofensa. Então você entende por que você precisa dessa misericórdia todos os dias. E às vezes, apesar de que a igreja, ressaltando, apesar de pecados eles terem diferentes consequências na nossa vida, é claro que se você rouba um bombom, né, você pode pegar ali um carão, né, do dono. E se você roubar um banco, provavelmente você vai passar a vida toda preso. Então, o pecado ele tem consequências diferentes na nossa vida. Eu sempre falo, graças a Deus, porque o pecado ele tem consequência na nossa vida, senão a gente nunca ia buscar a Deus. Se não existisse a consequência, porque muitas das vezes nos aproximamos de Deus por causa das consequências do pecado. O pecado atinge a nossa vida e aí por isso buscamos a Deus. E também precisamos fazer uma necessidade do exame de consciência. Precisamos fazer uma necessidade do exame de consciência na nossa vida. O que é essa necessidade e o exame de consciência, como eu estou aqui falando? Questione a sua consciência e relembre o seu passado. Ouça o que essa consciência tem a dizer sobre os dias e noites que você viveu. Para ficar mais claro, eu posso dizer assim, pense no mês de... Eu ia pensar nesse mês, mas esse mês já está na metade. Então, bora pensar no mês de fevereiro, que já passou. Pense agora na sua consciência, o que você fez com os seus dias. Pense quantas vezes você leu sua Bíblia, pense quantas vezes você orou no mês passado. Pense quantas vezes você buscou a Deus, pense quantas vezes você louvou, pense quantas vezes você teve o desejo de estar na igreja. Relembre seu passado. Quem puder ou quiser fazer, bote numa agenda e fale assim, no mês de fevereiro, quantos dias eu estive na igreja? Na Semana Revival, quantas vezes na Semana Revival, que é uma semana intensa de estudo, eu estava aqui na igreja estudando a palavra, estudando o evangelho, quantas vezes eu estava aqui? Então, relembre a sua consciência, relembre os seus dias, o que você está fazendo com os dias que Deus ele te deu. Amém, igreja? Então, um outro ponto para fazer um exame de consciência é avaliar o seu comportamento. O que você fez também com os presentes que Deus te deu? O que você fez com os alimentos que Deus te deu? O que você fez com a saúde que Deus te deu? O que você fez com o sol? Ali o sol nasce, brilha os seus dias todos os dias, ilumina, né, os seus dias. O que você fez com isso? Aí você pode falar assim, não, o alimento é eu que conquisto, porque eu que trabalho, é eu que corro atrás. Porém, se Deus não der a saúde para você, você não vai ter como. Entende? Então, tudo depende da mão de Deus ali. E você precisa entender, o que eu estou fazendo com esses presentes que Deus me deu? Será que eu estou usando esses presentes para servir ao diabo ou para servir a Cristo? Entende? Então, faça ali
um exame de consciência na sua vida. E um outro ponto também é reflita sobre a sua responsabilidade mútua. Igreja, imagine por um momento que a sua salvação, isso aqui é um exemplo hipotético, não que seja, tá? Porque a salvação ela não depende do que você faz, e sim do que Cristo fez. Então, só que pense por um momento numa situação hipotética, pense que agora a sua salvação depende das suas obras. Por um momento. Pense que agora a sua salvação depende do jeito que você trata a Deus. Pense se a sua salvação, por um momento, dependesse de você. Repito, não que dependa, mas pense numa situação hipotética. Isso ia te deixar preocupado ou ia te deixar alegre? Será se Deus, quando você morresse, ou então se Ele voltasse hoje, e Deus falasse assim, tá, vamos analisar aqui o seu comportamento. Olha, tu sempre me ofendeu, tu sempre me menosprezou, tu nunca quis estar na minha presença, tu nunca quis mudar os teus hábitos pecaminosos, tu nunca quis lutar contra o pecado. Então, por que por um momento eu vou te aceitar aqui no céu, ou eu vou te tirar da condenação eterna? Por quê? Então, é uma responsabilidade mútua. Então, faça essa análise de comportamento e veja se isso ia lhe preocupar ou ia lhe deixar tranquilo. Será que se Deus fosse tratar você do jeito que você trata Ele, isso seria bom ou ruim para você? Então, porque a gente pensa assim, não, a salvação ela não é por obras. No entanto, um salvo, a gente já está aqui aprendendo todas as quartas-feiras, inclusive eu convido todos vocês a estarem aqui, e um salvo, a salvação dele não depende de obra, mas um salvo tem obra. Um salvo, o apóstolo Paulo ele usa uma palavra muito bonita, ele diz assim, um combate, entende? Como é que você vai chegar com Deus e vai falar assim, eu combati, sendo que você nunca combateu, sendo que você nunca lutou, sendo que você nunca se esforçou, entende? Então, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, ele fala assim, é um combate, como o pastor uma vez falou no domingo, para muitos é um bocejo. Às vezes você está num culto e você boceja, e você quer dormir, e você quer ir embora, muitas vezes você nem quer estar aqui. Então, já pensou se por um momento a sua salvação dependesse do jeito que você trata a Deus? Pense por um momento nisso e reflita para quem que você está servindo, a quem você está servindo, porque ou você é escravo de Cristo ou você é escravo do diabo. Não tem como você ficar em meio termo. Entende, igreja? Então, precisamos entender que Deus ele tem uma justa retaliação. O que eu quero dizer com isso é que por mais que você tema a condenação ou por mais que ela o assuste você e o preocupe, se Deus de fato condenasse você eternamente, se Deus de fato falasse assim, não, hoje, do mais novo ao mais velho, vai ser condenado e vai estar debaixo da minha ira. Deus seria completamente justo em fazer isso. Amém? Ou seja, isso muitas das vezes, na vida de muitas pessoas, isso ocorreria com o total tratamento que você deposita em Deus. Seria uma resposta do seu tratamento para muitas pessoas. Ou seja, é simplesmente justo que se compre na mesma medida que se vende. Mas graças a Deus, porque Deus resolveu ter misericórdia da nossa vida. E nos trouxe para louvar, para ouvir uma palavra de gratidão, para estar aqui em comunhão. Porque muitas pessoas já não têm mais essa possibilidade. Amém? Eu sempre falo que se você acordou, é mais um dia para você se arrepender, para você deixar seus velhos costumes, para você clamar a Deus, como Davi fez aqui, clamar por misericórdia e dizer, Deus, por amor do teu nome, não pelas minhas obras nem nada, mas pelo amor do teu nome, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Só que, muitas das vezes, igreja, o que acontece? Eu sempre converso com a minha esposa, eu falo assim, uma meia-verdade é pior que uma mentira. Uma meia-verdade, muitas das vezes, é pior que uma mentira. Por quê? Porque você apenas não despreza a Deus, ou desprezou a Deus, mas existe uma coisa pior que isso, é você fingir honrá-lo. Ou seja, em suas orações, em seus deveres, em casa ou no trabalho, você pode até apresentar um semblante sóbrios e palavras bonitas até de devoção, você pode até botar uma postura assim, não, eu sou um cristão, eu oro, mas muitas das vezes isso é uma mera dissimulação. Muitas vezes você vem com um olhar abatido, você vem até reverente, uma reverência, mas no entanto é só uma reverência forçada, amém? E não provém de uma verdadeira honra em seu coração, ou seja, você não ama a Deus. E por que você faz essa hipocrisia da sua devoção? Porque você tem medo. Muitas das vezes você busca a Deus não porque você ama, mas porque você tem medo. Ou seja, se por um momento acabasse o inferno, acabasse a ira, por um momento acabasse
as consequências do pecado, você ainda buscaria Deus? Você ainda ia querer estar perto de Deus? Ainda ia querer estar buscando a Deus? Provavelmente não. Porque muitas das vezes é só uma mera dissimulação. Ou seja, se tirasse todo esse medo, você pararia de honrar a Deus, você pararia de buscá-lo, amém, igreja? Você, como o pastor muitas vezes fala, se Deus deixasse de existir, você nunca mais, a consequência do pecado, como eu posso dizer, o inferno, a ira deixasse de existir, talvez você provavelmente nunca mais pisaria na igreja. Você deixaria essa Bíblia de lado, por quê? Porque você chora por si mesmo. Você não espere que Deus está vendo nisso um sinal de honra, amém, igreja? Mas, na realidade, você é apenas movido pelo medo e não por um amor genuíno da glória de Deus. É isso que eu estou falando aqui, para nós amar a Deus pelo que Ele é, entende? A beleza esteticamente linda de Deus e não pelo medo do pecado, porque o medo do pecado não vai te manter na presença de Deus. O medo do inferno, o medo da condenação não vai te manter na presença de Deus. Apenas o amor a Ele, amém? E, só um momento, a verdade, igreja, é que muitas das vezes nós ignoramos a mão de Deus sustentando a nossa existência. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente você nem sequer tem consciência disso, mas você está mantido à distância do inferno, à distância da ira de Deus, por causa da mão de Deus. Talvez você nem tenha consciência disso, você nem percebe a intervenção divina. Ou seja, você se apega a aspectos como boa saúde, como os cuidados que você tem com a vida. Você pode pensar assim, eu não estou morto hoje, eu não estou debaixo da ira de Deus, porque eu treino, eu me alimento bem, eu busco me cuidar. No entanto, isso tudo não tem o poder de te tirar da ira de Deus. Todas essas coisas que você faz, todos os seus esforços, não tem o poder de tirar você da ira de Deus. Por quê? Porque só quem tem esse poder é a mão de Deus lhe sustentando. Então, muitas vezes você se segura nisso, nesses aspectos que... Eu sempre costumo utilizar esse exemplo, porque esses aspectos ele não têm poder para segurar a sua queda. É como o ar rarefeito. Como assim um ar rarefeito? Se você se jogar para trás agora, provavelmente você vai cair de costa. Entende? Porque o ar atrás de você não tem o poder para lhe segurar. Amém? Assim são as suas obras e seus méritos. Nada disso tem o poder para te manter longe do inferno, da ira, do sofrimento, senão a mão de Deus, ali sustentando a sua existência. Esses fatores não têm esse poder para impedir. Mas por que somos tão pesados desse jeito? Por quê? Porque é como se você tivesse um peso para baixo. Não sei se vocês já viram em desenhos animados que tem aqueles bonecos de presidiário que eles usam um monte de bola assim, de aço no pé, que eles não conseguem pular, não conseguem, que fica pesado. É do mesmo jeito na sua vida. Você tem um peso, uma pressão que puxa você para baixo, que se Deus o liberasse, se não fosse a mão de Deus, você cairia rapidamente e ia se afundar até o mais profundo do abismo. Ou seja, a sua saúde, seus cuidados, sua prudência, sua criatividade, até mesmo sua justiça própria, não seriam eficazes mais do que uma simples teia de aranha. Não sei se vocês observaram no canto da casa, às vezes tem umas teinhas de aranha, bem fininha. Isso são suas obras ali, lhe sustentando. Não tem a força, não tem como lhe segurar dessa condenação. Amém, igreja? Então, sem a vontade, o que eu quero dizer com isso é que sem a vontade soberana de Deus, você não suportaria um instante na terra. Sem a mão de Deus ali, a terra lhe vomitaria. O que eu quero dizer com isso às vezes é um pouco forte, mas é uma realidade, porque você é um fardo para a terra, você é um fardo para a natureza, você é um fardo para tudo que Deus criou. Ou seja, a criação ela geme por sua causa. Por que a criação ela geme por sua causa? Porque ela está sendo involuntariamente escravizada pela corrupção que você carrega. Ou você acha que o sol ele brilha para você ir lá e cometer um monte de atrocidade, um monte de pecado, um monte de ofensas? Não, o sol não brilha para você glorificar o diabo todos os dias da sua vida. A lua ela não brilha ali as suas noites para você ir lá e rejeitar a Deus. Entende, igreja? A natureza, o ar em seus pulmões, eles não lhe dão o oxigênio para você manter vivo, para você servir ao diabo. A natureza ela não foi criada para isso. Ou seja,
As criações de Deus, elas foram feitas para que o homem usasse em serviço de Deus. Ou seja, o sol ele nasce todos os dias para você glorificar a Deus. O sol ele aparece para você, olha, ele vai me glorificar hoje, entende? Só que o que você faz? Você menospreza a Deus, você ofende, e o sol fala o quê? Eu estou usando exemplo como o sol, mas pode ser qualquer outra coisa da natureza, a fauna, a flora. Então, a natureza, quando esse versículo fala que a natureza ela geme por sua causa, ela diz assim, ó, olha, eu tô aqui fazendo tudo que eu fui feita para fazer, e por que ele está seguindo outro rumo, entende? Poxa, eu tô aqui, a terra está produzindo alimento para você, e você simplesmente fala assim, não, hoje eu não vou para um culto porque eu não quero, entende? Hoje eu não quero estar na igreja, hoje eu vou desprezar a Deus, hoje eu ia ler minha Bíblia aqui, mas eu não vou, entende? Ou seja, tudo que a terra, que a natureza produz para você, você usa para glorificar ao diabo, entende, igreja? Você usa para ser servo do diabo, e isso às vezes parece até um pouco forte, mas todas as criações de Deus, igreja, foram feitas para que o homem o glorificasse, amém? Ou seja, tudo que Deus fez, toda essa natureza maravilhosa, às vezes eu passo ali no Rapidão, aquela avenida, e às vezes de manhã, às vezes está aquele sol bonito assim, sabe? Que às vezes está um sol um pouco quente, né? Mas às vezes está um sol tranquilo, aí você consegue ver aquela natureza assim, que é aquele verde, né? E eu falo assim, nossa, que lindo, olha só o que Deus fez, e olha só o privilégio que eu tenho de poder enxergar tudo isso. Às vezes você vê às vezes até mesmo aqui no próprio culto, passa umas paisagens na letra, você observa aquilo e você consegue ver as maravilhas de Deus, você consegue enxergar. Você acha que Deus fez tudo isso para glorificar o diabo? Não. Deus fez tudo isso para você, com autoridade, glorificar a Deus, junto com a natureza. Então, o mundo em si, ele vomitaria a sua presença se não fosse pela mão soberana de Deus. Se o sol pudesse, usando de novo o exemplo do sol, se o sol pudesse esquentar de uma tal forma para matar todo mundo, ele faria. Todo mundo que está servindo o outro propósito daquilo que Deus fez, quer dizer então que tu está murmurando, tu não está agradecendo, então te matasse. O sol poderia fazer isso. E muitas das vezes é o que acontece. Muitas das vezes a criação ela não aguenta num certo ponto que ela acontece um monte de atrocidade. Você pode enxergar um monte de atrocidade. Você, meu Deus, tipo uma chuva dizimou um monte de gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? É a natureza clamando. A natureza está gemendo. Por favor, acordem e busquem a Deus e glorifiquem a Ele junto comigo, porque eu não fui criada para isso. Então, como é que Deus... Por que olha só, é uma chuva... Para a gente fosse no domingo de manhã, se você acorda, né, no domingo de manhã, está caindo aquela chuva e você vê assim, olha Deus, muito obrigado, né? Às vezes, como a irmã falou, às vezes tem até uma goteira, mas às vezes dá para... Às vezes é muito bom, né? Então, por que às vezes a gente consegue, ou seja, o que eu quero dizer, por que às vezes a gente consegue aproveitar os aspectos dessa natureza? Porque Deus, Ele põe a mão dEle sobre a natureza, sobre as obras dEle, Ele põe a seguinte, Ele fala, olha, te acalma, eu sei que tu está sofrendo, eu sei que tu está gemendo de dor por causa da corrupção humana, mas te acalma. Deus alimenta a natureza com esperança e fala assim, calma, que ainda vão se levantar aqueles filhos, aquelas pessoas que vão me glorificar junto com você. Ou seja, Deus ele alimenta a natureza com esperança de que as pessoas vão ser regeneradas, nascidas de novo, e essas pessoas sim não vão ser mais escravas do diabo e vão ser escravas de Cristo, vão ser servas de Cristo. Amém? Então, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a mão poderosa de Deus, igreja, tudo isso ia expulsar você, entende? Porque quando você não é uma pessoa regenerada, muitas das vezes a gente fala isso aqui, uma pessoa não regenerada é aquela que é morta em delitos e pecados, ou seja, essa pessoa morta, ela prefere tudo que é oposto a Deus. O que eu quero dizer é que a liberdade que você tem, a única liberdade que você tem é de escolher aquilo que o seu coração ama. Ou seja, por que você muitas das vezes não consegue escolher estar aqui num culto? Porque você não ama Deus. Por que muitas das vezes você não consegue ler sua Bíblia? Por que muitas das vezes você fala assim, eu abro a Bíblia e parece que embaralha tudo, as letras, eu não consigo me concentrar, eu não consigo prestar atenção em nada? Porque você não ama a Deus. É simples. O seu coração ele tem a liberdade de escolher aquilo que você ama. Entende? A importância de amarmos a Deus, a importância de uma pessoa regenerada amar a Deus pelo que Ele é e não pelo medo e não pelo temor. Então,
Por que muitas das vezes a gente olha assim um domingo como esse, você esteve aqui? Por que muitas das vezes você podia estar na sua casa dormindo, mas você está aqui no culto? Porque Deus lhe atraiu para cá, amém? Deus, ele te trouxe para esse lugar. Então, precisamos ter consciência dessa misericórdia de Deus e precisamos ter consciência o quão é terrível estar sob a ira de Deus. Como eu disse em Efésios 2, versículo 3. Você precisa compreender o quão terrível é estar sob essa ira e saber que ter Deus como seu inimigo é algo assustador e que você não são capaz de suportar a justa indignação de Deus. O Romário falou lá embaixo no nosso grupo sobre sermos inimigos de Deus. Amém? Romanos também fala que é o pendor da carne, somos inclinados para o mal, inimigo de Deus. Então, nenhum prazer momentâneo pode aliviar essa condição, pois enquanto estiverem afastados de Deus, permanecerão em um estado de miséria e ruína. Aí você pode olhar assim, poxa, mas eu estou rico, mas eu estou longe de Deus. Estado de miséria e ruína. Ah, mas eu estou com saúde, mas estou longe de Deus. Estado de miséria e ruína. Ou seja, toda vez que você está longe de Deus, você está em estado de miséria e ruína. E se Deus, ele não intervir com a sua misericórdia, se Deus não te escolher, você está fadado à destruição eterna. Amém, igreja? Então, só um momento que trago. Então, assim, igreja, precisamos ter a consciência de que não somos dignos e que Deus, ele não nos deve a sua misericórdia. Ou seja, precisamos ter a consciência de que não somos dignos e de que Deus não nos deve a sua misericórdia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você não deve se aproximar de Deus para clamar por misericórdia, para pedir misericórdia, como se ele estivesse devendo algo para você, entende? Ah, Deus, eu pequei, então coloca aqui na minha mão a tua misericórdia que eu estou precisando, entende? Deus, ele não deve a sua misericórdia a você, ou seja, você deve se aproximar a Deus como um mendigo que clama, fala assim, Deus, por favor, tenha piedade da minha vida e nos dê a sua misericórdia, como um mendigo que chega pedindo um pão, buscando a verdadeira misericórdia pela graça de Deus. Amém? Ou seja, a verdadeira busca pela graça de Deus, igreja, ela ocorre quando reconhecemos que não temos qualquer mérito para conquistá-la. Entende, igreja? Isso significa que entender a nossa condição de miséria é resultado da nossa própria culpa e que Deus, ao nos julgar conforme a sua lei, ele seria completamente justo em nos punir. Romanos 3,10 diz que todos pecaram e todos carecem a glória de Deus. Ou seja, o pecador, ele deve estar ciente de que não há injustiça na severidade de Deus, pois a condenação eterna é uma consequência justa do pecado. Amém, igreja? Então, Deus, ele não deve nada para você, Deus não deve nada para você, mas mesmo assim, por ele ser bom, ele concede essa misericórdia. Amém? Então, a condenação eterna ela é uma consequência justa do seu pecado. E a atitude correta diante de Deus e de total humildade, como se tivesse como uma corda no pescoço e clamando por misericórdia, sabe? Como se você estivesse ali e só ele que pode me tirar daqui, só ele que pode me salvar. Ou seja, você deve buscar também a misericórdia de Deus exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Ou seja, em Atos 4, versículo 12, diz assim, não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ou seja, somente por Cristo. Toda esperança de perdão e de misericórdia deve estar fundamentada na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, precisamos entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, e somente por meio do seu sangue derramado, podemos ser purificados de todo o pecado, é somente por meio dele, não é por meio de suas obras, méritos e um monte de outras coisas, não, somente por meio dele, amém? Somente por Cristo, ou seja, não há verdadeira busca por misericórdia sem alguma esperança de obtê-la. O que eu quero dizer é que aquele que se aproxima de Deus, clamando por misericórdia, pedindo perdão, ele faz isso porque ele sabe que Deus vai conceder essa misericórdia e esse perdão a ele, amém? Então, ele sabe que não existe possibilidade de não ser suficiente a misericórdia de Deus, ele faz isso, toda pessoa que clama a Deus por misericórdia e perdão, ela sabe que
que ela vai, que aquilo vai cobrir todos os pecados delas. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas essa esperança, ela não se baseia no mérito da pessoa ou por si própria. Essa esperança que essa pessoa tem quando ela está buscando a misericórdia de Deus, ela sabe que é somente na redenção oferecida por Cristo. Ou seja, se alguém buscar a Deus com sinceridade, como o nosso amigo John falou também no grupo, a oração sincera, sabe? Aquela oração que você fala assim: Deus, o meu pecado ele é extremamente grande e pelo amor do teu nome, por favor, perdoa meus pecados. Ou seja, se alguém busca a Deus com sinceridade, o tamanho de seus pecados não será um impedimento para o perdão. Ou seja, o tamanho dos seus pecados não vai ser uma barreira para garantir o perdão de Deus. O que eu quero dizer é que o fato de uma pessoa ter cometido muitos pecados ou pecados extremamente graves não limita a misericórdia de Deus. Amém? E isso ocorre por duas razões. A misericórdia de Deus é infinita, como já foi dito aqui. A misericórdia de Deus, ela não tem limite, assim como Deus ele está acima de todo rei, todo mendigo, ele está acima também de qualquer pecado, seja o pecado grande ou seja o pecado pequeno. Ou seja, o que é infinito, quando a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é infinita, ela está dizendo que ela não pode ser medida ou restringida. Amém? Ou seja, se apenas um pequeno pecado não está, não está além da misericórdia de Deus, então nem o maior de todos e nem 10.000 deles poderão estar, ou seja, o tamanho nem quantidade. Amém, igreja? Então, a misericórdia de Deus ela é infinita, ela não pode ser medida e ela é completa para suprir e nos perdoar. Amém? Então, contudo, apenas saber que a misericórdia de Deus é infinita não é o suficiente para garantir que Ele vai te conceder o perdão. Afinal, a justiça e a santidade de Deus também precisam ser satisfeitas. O que eu quero dizer com isso, igreja, é que muitas das vezes você até pode saber que a justiça de Deus e a misericórdia dele, ela é infinita. Você sabe que se você pecar, Deus vai te perdoar. Entende? A Bíblia fala que Deus não vai recusar um coração arrependido. Então, às vezes você conhece isso, você sabe. Porém, apenas saber não garante que você vai receber o perdão naquele grande dia. Então, apenas saber não é necessário, porque muitas das vezes, igreja, você usa isso como um argumento para continuar pecando, sabe? Você usa isso como um argumento para continuar ofendendo a Deus, para continuar menosprezando a Deus. E você esquece que a justiça de Deus e a santidade dele também precisam ser satisfeitas. Ou seja, muitas das vezes a gente pensa assim também a questão do perdão. Você pode falar assim: eu não perdoo tal pessoa. Ou então, aquela pessoa ali não merece meu perdão, sabe? Eu não quero conversa ou algo do tipo. Quando você fala isso, você está sendo totalmente incrédulo. Porque Deus ele fala o seguinte: os pecados que são cometidos contra você, Ele vai punir. Deus não faz vista grossa para pecado. Deus não deixa passar pecado, entende? Ele não deixa, não existe isso que Deus ele ignora o pecado, não. Todos os pecados de Deus ele vai punir. E eu falei isso no começo, agora eu vou tentar explicar um pouco. O que acontece com essa punição do pecado? Ou Deus vai punir o pecado junto com o pecador no inferno, ou Deus vai punir, ou puniu, na verdade, melhor dizendo, os pecados daquela pessoa em Cristo na cruz. Ou seja, todos os nossos pecados foram punidos em Cristo na cruz, ou vão ser punidos com o pecador no inferno, para quem não se arrepende, para quem não busca, para quem não crê. Entende? Amém, igreja? Então, Deus, só complementando isso, Deus ele pode perdoar até o maior dos pecadores sem comprometer a honra da sua majestade. Deus ele pode, às vezes a pessoa pensa assim: eu não tem como, eu fiz coisa muito grave, eu nunca quis saber de Deus, então Deus não vai me perdoar. Eu não posso clamar a Deus por misericórdia porque eu sou uma pessoa muito pecadora, eu sou uma pessoa que nunca quis saber de Deus, então Deus não vai querer me perdoar. Ou seja, Deus ele pode sim te perdoar, até mesmo o maior do seu pecado, sem comprometer a honra da sua majestade, ou seja, e sem comprometer a honra de sua também santidade, porque, como eu já disse, Deus ele vai punir todos os pecados, ou com o pecador no inferno, ou em Cristo na cruz, entende? Por meio de Cristo, apenas por meio dele, igreja, Deus pode perdoar até os maiores pecadores sem comprometer a honra de sua majestade, porque, de fato, igreja, a justiça divina, ela exige
A justiça divina, ela exige que a dívida seja paga. Entende? Todos os pecados, a justiça divina, ela exige que seja paga, todos os seus pecados. Mas o sofrimento de Cristo na cruz satisfazem completamente essa exigência. Ou seja, por mais grave que tenha sido a ofensa, se alguém... não interessa essa ofensa, por mais grande que ela tenha sido, porque se alguém tão grandioso quanto Cristo assumiu o papel de mediador e sofreu no lugar de pecador, então a honra de Deus foi completamente restaurada. Entende? Eu sempre gosto de usar o termo justificado e não o termo inocentado. Entende? Porque quando Deus, na cruz, ele nos justificou, ele não nos inocentou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando você chegar lá com Deus, ele vai falar assim, esse aqui é inocente? Não, esse aqui é justificado. De acordo com Romanos, ele é justificado por quê? Inocente seria se você não tivesse cometido nada daquilo, mas você cometeu. Amém? Você pecou, você menosprezou, você ofendeu a Deus, você fez. Ou seja, Deus, em vez de ele te inocentar, ele vai te justificar. E você não vai pagar a punição que ele iria pedir, porque Cristo pagou para você. Ou seja, você foi justificado. Amém, igreja? Então, e Cristo, ele não vai rejeitar os maiores pecadores, digamos assim, que buscarem a misericórdia de Deus, porque ele veio exatamente para salvar pecadores. A missão de Cristo é salvar o pecador. Ele não se opõe a fazer isso, pois ele veio ao mundo e ele mesmo disse com esse propósito: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 9, no versículo 13. Ou seja, o pecado, ele é a doença, é a doença que ele veio curar. Ou seja, Cristo, ele nunca vai rejeitar um grande pecador que se volta para ele, amém, igreja? Então, na verdade, quanto maior o pecado na sua vida, maior a necessidade de Cristo, amém? Então, foi justamente para isso que Cristo veio, para libertar os homens dessa miséria que está aqui no mundo, entende, igreja? Então, em Mateus 9, no versículo 12, também diz assim, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Ou seja, o médico compassivo, ele não recusa atender aqueles que precisam de ajuda. Da mesma forma, Cristo, ele não rejeita aqueles que mais necessitam de salvação. Ou seja, todos nós, amém, igreja? Todos nós somos eternamente carentes da misericórdia de Deus e da graça dele. Então, a glória da graça de Deus, ela é linda, porque é maravilhosa, porque ela se revela no perdão de até mesmo dos maiores pecadores. Ou seja, a natureza da graça de Deus, ela se manifesta na suficiência da redenção de Cristo para perdoar qualquer pecado, por maior que seja. O plano da salvação foi concebido desde a eternidade com o propósito de glorificar a graça divina. Ou seja, até quando você está sendo salvo, a glória de Deus também está sendo glorificada, a graça divina de Deus. Ou seja, Deus, ele sempre teve em seu coração o desejo de exaltar a sua graça, sabe? E foi por isso que ele escolheu salvar os pecadores por meio de Cristo. Amém, igreja? Ou seja, a salvação, ela não é apenas um ato de misericórdia, mas é também um meio de revelar a grandiosidade do amor e da graça de Deus. Amém? Então, a grandeza, eu botei esse tópico, né, como bem falo aqui, a grandeza da graça de Deus na salvação dos maiores pecadores, ou seja, a grandeza da graça de Deus na salvação dos maiores pecadores. Quem quiser anotar, a graça de Deus, igreja, ela se torna ainda mais evidente quando ele salva, por meio de Cristo, os maiores transgressores, ou seja, quanto maior o pecado de uma pessoa, quanto maior ali aquela situação mais gloriosa e maravilhosa, a graça se revela. Quando Deus perdoa, amém? Em Romanos 5:20 diz o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Consegue entender que, às vezes você pensa assim que, só voltando de novo para esse assunto, você pensa assim que, para mim não dá, eu cometi muito erro, eu cometo muito pecado, só que Deus está falando, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, por mais que você pense que o seu pecado ele é enorme, por mais que você pense que o seu pecado é grande, você precisa entender que a graça de Deus também vai ser glorificada quando ele perdoar você. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele reconheceu isso a falar sobre o seu próprio passado, né? Ele havia sido blasfemo, perseguidor, inocente. Apóstolo Paulo, né? Eu sou um grande fã, né?
na conversa de amigos eu sempre falo, não, o apóstolo Paulo, um cara que era totalmente ali perseguidor, ele perseguia os cristãos, ele fazia de tudo, Romário também falou isso, agora é uma pessoa ali extremamente transformada, né? Ele tem uma nova identidade e ele está falando isso dele mesmo. Ele recebeu a misericórdia e experimentou a abundância da graça de Deus. E ele declara em 1 Timóteo 1, 13 e 14: mas obtive misericórdia e transbordou a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo, ele é glorificado ao demonstrar que é plenamente capaz de salvar até os pecadores mais endurecidos. Amém, igreja? Ou seja, quando você muitas vezes pensa assim que eu estou aqui morto, eu não consigo me chegar a Deus, não se preocupe, clame por misericórdia, clame para Deus que Ele vai soprar o sopro de vida, que agora você vai começar a buscar, e você vai ser uma pessoa regenerada, uma pessoa nascida de novo, amém? Ou seja, Cristo, Ele é glorificado ao demonstrar que Ele é plenamente capaz de salvar, e provando que o sangue dEle é o suficiente para limpar até a maior culpa, e que Ele pode resgatar qualquer um, por mais profunda que seja a miséria. Entende? Eu estou aqui dando vários exemplos de como esse amor de Deus e essa misericórdia é grande. E vocês conseguem entender o quanto que nós somos falhos em menosprezar a Deus? O quanto que nós somos mortos em ofender a Deus? Entende a necessidade de mudança na nossa vida? Entende a necessidade de buscarmos a Deus e de todos os dias clamar por misericórdia a Ele? Ou seja, o perdão, igreja, o perdão ele está disponível para todos os que buscam a Deus, amém? O perdão ele não está restrito a certas pessoas, não, esse aqui vai receber o perdão, ou esse aqui não vai, não, o perdão de Deus ele não está restrito a certos pecadores, ou seja, a oferta de misericórdia ela se estende a todos, independente de seus erros e falhas, ou seja, em João 7,37 fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Mateus 11,28 diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E João 6,37, o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Um ponto aqui que eu quero deixar bem claro sobre isso, é que você pode pensar assim que, quando eu tiver melhor, eu busco a Deus. Não, quando eu tiver menos pecador, eu vou para Deus. Agora não, agora eu não quero buscar a Deus não, porque eu não estou andando na linha, eu não estou buscando, eu estou errando muito. Então, quando eu tiver melhor, eu busco a Deus. Quantas vezes você já falou isso? Assim, não adianta nada eu estar na igreja agora, né, que eu estou errando que só. Quantas vezes você não já falou isso? Quantas vezes você não falou assim, outro dia eu busco a Deus, quando eu estiver mais disposto, né? Só que esse é um pensamento extremamente diabólico, amém? Porque quando você fala isso, você está tentando se tornar o seu próprio Salvador. Ou seja, você está buscando em si mesmo algo que o faça ser aceito por Deus. Ou seja, no fundo, igreja, você não quer confiar somente em Cristo para a sua salvação, mas você quer confiar também em si mesmo. Mas isso, pense agora, isso não é roubar a glória de Cristo de ser seu único Salvador? Ou seja, você está sem perceber, querendo encontrar mérito em si mesmo antes de se atrever a buscar a Deus. Você fala assim, não, eu vou conseguir uns méritos aqui, algumas coisas, aí depois eu me achego a Cristo. Ou seja, você está tentando ser o seu próprio Salvador. Então, o que eu quero dizer, apesar de ser um balde de água fria, é que você nunca vai conseguir se tornar melhor por si mesmo. Você nunca vai conseguir ser digno por si próprio. Você nunca, na verdade, igreja, vai buscar a Deus. Você nunca vai buscar se não for Ele lhe atraindo, se não for Ele, hoje aqui, no domingo chuvoso, que provavelmente você poderia estar na sua casa ou em qualquer outro lugar, mas você veio para cá. Por que que você está aqui? Porque Deus te atraiu. Amém? Ou seja, nenhuma melhora pessoal pode
pode torná-lo aceitável diante dele. Nada que você pense assim, isso aqui vai me tornar aceitável diante de Deus. Nada disso vai torná-lo você mais aceitável diante dele. Ou seja, você nunca virá a Cristo enquanto pensar que pode se tornar melhor por conta própria. Ou seja, Cristo, ele não vai aceitar mais facilmente você se você se esforçar para ser melhor que antes, sabe? Cristo não aceitará mais facilmente se você se esforçar para ser melhor antes de buscá-lo. Ou seja, Deus, ele te aceita como você está e depois ele vai te transformar conforme a vontade dele. Amém? É porque às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente usa isso como respaldo para cometer pecado e ofender a Deus. Não, Deus, ele me aceita como está, então eu vou continuar assim. Não. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que ela é transformada, ela anda conforme a vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus? É estar buscando, é estar lendo a Bíblia, é estar louvando. Não é, às vezes você fala assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas você nem lê sua Bíblia, você nem louva, você não tem um esforço para estar na igreja, então você é servo de quem, afinal? Amém? Ou seja, não tem como servir a dois senhores. Então, o que eu quero concluir é que, de alguma forma, Deus, ele te trouxe aqui hoje. De alguma forma, Deus, ele te atraiu. De alguma forma, Deus teve misericórdia da sua vida. Amém? De alguma forma, Deus te trouxe para esse local, porque você, por conta própria, nunca estaria aqui, porque o coração humano, longe de Deus, ele sempre vai escolher tudo aquilo que é oposto a ele. Ou seja, mas Deus, ele teve misericórdia dessa vida. Não, tu não merece, tu não é digno, mas eu vou te atrair num domingo chuvoso para te estar lá adorando o meu nome e buscando por misericórdia. Ou seja, o que eu quero dizer é que apesar de a misericórdia de Deus ser infinita, uma hora você vai precisar prestar conta com ele. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 15 minutos, daqui a 1 minuto, você não sabe. Então, a qualquer momento, você pode estar debaixo da ira de Deus ou debaixo da graça dele. Amém? Então, busque a Deus enquanto você pode encontrar, busque a Deus enquanto você pode achar. Amém? Clame a Deus todos os dias pela misericórdia dele, clame todos os dias que ele gere em você o dom do arrependimento para que você possa ser transformado e andar segundo os caminhos de Cristo, buscar segundo a sua vontade, amém, igreja? E amar a Cristo, porque você só vai amar a Deus, pode vir, Mário, você só vai amar a Deus por causa que ele te amou primeiro, ou seja, tudo começa dele, amém? Então, que possamos cada dia buscar a Deus, buscar por misericórdia e pedir dele uma transformação para que ele nos tire da escravidão do pecado e nos transforme em escravo de Cristo. Amém?